Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre mitos, verdades e possibilidades na alimentação das crianças de 0 a 2 aninhos? Eu sei que você tem uma criança nessa idade e está se instrumentalizando com o melhor que você pode oferecer para ele. Então, nada melhor também do que informação de qualidade. Aí, vou contar para vocês quem eu sou. Muito prazer, sou a Lisiane. Eu sou mãe de uma menininha de 2 anos. Sou esposa, sou filha, trabalho fora, então eu tenho muitas das dificuldades que você também enfrenta, né? Eu vivi muitas das angústias dessa fase da maternidade, os lutos que a gente tem que viver, né? Perda da nossa liberdade, do nosso tempo para poder fazer as nossas coisas, mas eu consegui ajudar também muitas mães com o processo da alimentação dessas crianças. Gostaria de ajudar a sua família também nesse processo. Eu sou nutricionista, sou professora também e eu sempre pensei que a gente sempre tem que deixar para o mundo uma marca positiva, né? E com a maternidade, eu penso que mais ainda, né? A gente tem um fruto e a gente precisa fazer essas crianças terem um mundo gostoso para se viver, um mundo sustentável, um mundo saudável. E é por isso que a gente criou o Alimentalize, né? Um projeto que visa trazer informações e possibilidades através da alimentação para que as famílias e as crianças tenham muito mais saúde, muito mais vitalidade. Você já ouviu falar nos 1000 primeiros dias de vida das crianças? Pois é, aqui nos slides tem um pouco das minhas etapas nos primeiros 1000 dias, que compreendem os 270 dias da gravidez, da gestação. Então aqui tem uma foto minha com o meu marido. De verdade, a gente precisa pensar, quando possível, já antes da concepção dessa criança, em ter uma vida mais saudável, escolhas alimentares saudáveis, né, bem selecionadas, porque isso vai impactar muito profundamente já na nutrição dessa criança e em muitas gerações. A gente deixa na nossa carga genética por até 3 gerações um pouco da nutrição que a gente proporciona. Então é importante a gente pensar, né, nessa questão. Depois, o primeiro ano de vida da criança, os primeiros 365 dias, conta com aqueles 270 da gravidez e mais os 365 dias do segundo ano. Então, acho que eu me perdi nessa história, né? São 365 do primeiro ano, 365 do segundo, 270 dias da gravidez, somando 1000 dias. Então, esses são os primeiros 1000 dias de ouro que a gente precisa cuidar ao máximo, aproveitar ao máximo, porque é um período de oportunidades para essa criança experimentar sabores, para essa criança experimentar texturas e vivenciar a alimentação muito além do paladar, que a alimentação, a vida saudável, ela não envolve só a boca, só o engolir. Ela envolve o cheirar, ela envolve o ouvir, os barulhinhos da cozinha, os barulhinhos de quem está comendo com ela, os comentários da família, o sentir, né, o tato de pegar aquele alimento, de pegar os talheres, de pegar o seu copinho. E de sentir todo aquele ambiente, né? Então a importância da família sentar junto com essa criança para se alimentar nesses 1000 primeiros dias, para que para sempre essa criança tenha, né, boas referências, para que seja um momento prazeroso, o momento da refeição, e não aquela angústia, né? Porque toda mãe tem uma coisa instintiva, né, de ficar angustiada com a alimentação das crianças. A mãe tem, né, a função de nutrir, é a mãe que carrega muito dessa missão, né? Então a gente às vezes mexe muito com a gente, o fato da nossa criança não comer adequadamente, e a gente precisa pensar no nosso comportamento também perante as refeições. E esses 1000 primeiros dias, se a gente tiver instrumentalizado com informação de qualidade,
a gente com certeza vai transformar esses 1000 dias no começo de uma linda e saudável história para essa criança, para esse ser e também para essa família, que mesmo que tenha se perdido em alguma etapa do seu processo aí ao longo da sua história, tem uma grande oportunidade com a chegada da criança de mudar tudo, de melhorar, de aprimorar os seus hábitos alimentares também. Então, resumindo, a saúde do seu bebê só depende de você. Essa criança ainda não tem autonomia para ir até o supermercado, a feira e trazer os alimentos que deseja para sua casa, né? Pois é, então é você e a sua família que tem essa responsabilidade. Por isso, né, quanto mais a gente entende do assunto, mais a gente proporciona que esses 1000 dias tenham a qualidade que eles merecem. Olha só, então as informações de qualidade atualizadas são o primeiro passo. Isso você já está fazendo muito bem, parabéns, ok? Bons profissionais que te ajudem também são um belo caminho, porque a gente vai muito também pela cultura, né? A gente tem muitas influências dos nossos antepassados, das coisas que a gente viu acontecer com as pessoas à nossa volta, mas nem tudo tem um cunho científico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também já já, tá? E é importante a gente pensar que tanto na educação quanto na alimentação dos nossos filhos, é importante a gente não terceirizar, né? Não passar para o outro essa responsabilidade que é nossa. Então veja o nosso papel nesse processo. Veja que quando a gente compra uma comida pronta, a gente não influencia a criança da mesma forma do que quando ela nos vê cozinhando, quando ela nos vê descascando, quando ela nos viu indo à feira, selecionando aquele alimento. Então é todo um envolvimento que a alimentação traz que a gente pode, né, trazer para a família e trazer para o contexto, não passar para outro, porque a gente passar para o outro, talvez ele não tenha a mesma informação, o mesmo zelo que nós temos para esse processo, ok? Tá, mas por onde a gente vai começar? Bom, se você tem um bebê que está ali na fase dos mais ou menos 6 meses, é muito provável que ele já vai te mostrar alguns sinais de prontidão para mostrar que o organismo dele já está maduro para começar a se alimentar. Como, por exemplo, já conseguir se sentar, mesmo que com alguns apoios laterais, mas a coluninha dele já fica reta, né? O pescocinho dele, que era bem molinho, agora já está mais retinho, então isso vai evitar que ele se engasgue. A criança também já começa a se interessar por pegar as comidinhas que a família está comendo, querer colocar na boca, já consegue pegar objetos e passar de uma mão para outra. Né? Então, a criança vai mostrando e os profissionais que te acompanham, né, o pediatra, o nutricionista, eles também vão saber te orientar se o teu bebê já está com esses sinais. Tá? Então, não significa que quando a criança fez 6 meses, ela já deve começar a comer. Ou até antes, como algumas famílias, né, porque vão entrar no mercado de trabalho, porque são, né, ansiosas para iniciar esse processo, iniciam antes da hora, às vezes sem observar esses sinais de prontidão, e aí realmente fica uma experiência ruim, tanto para quem alimenta, que tem uma expectativa grande de que a criança vai comer bem, vai corresponder à quantidade, enfim, a saber mastigar e a se interessar por aquele alimento, quanto a criança que ainda não tem nem a maturidade fisiológica, né, e nem a maturidade neurológica para entender que aquilo alimenta, que aquilo enche a barriguinha dele, que é tão saudável quanto o leitinho. Então a gente precisa pensar em todos esses detalhes e conversar sempre com os profissionais sobre quando iniciar, certo? A gente precisa compreender que vai ser o responsável pelo que a criança vai comer. O que? Agora, o quanto, o qual e se vai comer, quem decide é a criança. Então, a gente sempre ofertar, né, a alimentação de qualidade. A gente vai ver aqui alguns passos para que isso aconteça.
mas sem essa realmente expectativa, né? Porque a alimentação, a introdução alimentar, ela é um evento que vai se desenrolar ao longo desse primeiro, desse segundo ano de vida da criança, ao longo desses 1000 dias, enfim, né? Não é um processo que vai acontecer já no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, né? Então, oferte os alimentos da melhor forma possível, é claro que numa quantidade adequada também para que você não gere um desperdício, mas não pense que, né, por mais esforço que você tenha tido, às vezes na cozinha, de ter, né, ficado horas lá na beira do fogão, cozinhando e tal, não espere que a criança vá comer tudo. Por mais gostoso, cheiroso e com amor que você tenha preparado isso, quem vai decidir se vai comer, quanto vai comer e o qual daqueles vai comer é sempre a criança. Vamos respeitar. A criança tem uma regulação interna, isso nasce instintivamente com todos os seres, de saber quando já está satisfeito, quando precisa de mais de um grupo alimentar e menos de outro, e com os estímulos externos a gente vai perdendo essa capacidade, né, essa sensação de saciedade, de qual dos grupos a gente necessita. Então vamos respeitar isso. Eu aposto que você já viveu exemplos disso quando vai, por exemplo, num restaurante de buffet, né, onde você tem vários alimentos ali para escolher e às vezes tem aquele alimento que você não costuma ter no teu dia a dia, que você não costuma preparar na sua casa. Às vezes aquele alimento te enche de água na boca e você se serve dele. Por quê? Porque às vezes é o seu organismo pedindo aquele nutriente que mora naquele alimento, né? Ou muitas vezes também é um reflexo de um mau estímulo do seu paladar naquele começo da sua vida, naqueles 1000 primeiros dias, né? Quando a gente opta por alimentos muito gordurosos, muito salgados ou muito doces, geralmente é reflexo de uma estimulação apenas do paladar para o adocicado, para o gorduroso, né? Nós temos papilas gustativas que recebem os sabores e os sabores mais amargos, mais azedos, eles são muito pouco estimulados. Por isso, nesses primeiros 1000 dias, a gente oferecer variedade de sabores, inclusive coisas amargas e azedas. Né? A gente tem um preconceito gigante em oferecer um limão, por exemplo, para um bebê, mas é um prazer enorme para eles. Façam esse teste. Tendo a sua criança de 6 a 2 anos, coloque um pedacinho de limão e veja como ele vai fazer uma careta, mas também vai gostar e vai querer mais um pouquinho. Ele vai se agradar daquele sabor. E ele, estando em contato com esses sabores diferentes, durante o resto da vida, ele vai gostar também dos sabores que vão além do doce, do gorduroso e do salgado. Certo? Então vamos pensar nisso. Vamos pensar em temperar mais os alimentos com coisas mais ácidas, temperar com coisas mais amarguinhas também, né? Também faz parte do nosso papel enquanto cuidadores, né? Proporcionar esse incentivo, esses estímulos, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem a laranja. Geralmente quando se começa, se a gente for pela crendice popular, a gente começa a alimentação do bebê por onde? Ou por um suquinho, pela crendice popular, tá? Ou por um suquinho de laranja, ou por uma laranja, qual laranja? Lima, é ou não é? Pois é, porque a laranja lima é um pouco mais adocicada, então de fato as crianças apreciam mais o sabor adocicado. O leite, que é o alimento que a criança conhece até então, traz segurança, traz conforto, traz o aconchego daquelas pessoas que lhes amam, que fica ali segurando com carinho e ofertando aquele mamazinho. Seja o materno, seja o da fórmula, né? Mas todo leite é adocicado, então todo mamífero tem uma predileção pelo doce instintiva, ok? Nosso dever é estimular os outros sabores, então por que começar com a laranja lima? Ou pior, com o suquinho? Porque veja, a barriguinha do bebê é muito pequena. O que cabe na barriga do bebê é mais ou menos isso aqui, ó, 50 ml. É equivalente a um copinho daquele de cafezinho, né? É esse tamanho aqui. É muito pouquinho que cabe na barriga do bebê. Se a gente oferecer um suco, a gente vai estar oferecendo um pouco da fruta diluído em muito da água. Ok, a
a criança começa a comer, ela precisa também da água, a gente já vai falar nisso. Mas na hora de água, não na hora de refeição. Na hora de refeição, ela precisa das fibras, das vitaminas, dos minerais, das proteínas, dos nutrientes que moram nos alimentos. Se ela comer a laranja, ela vai ocupar esse espaço com tudo isso. Mas se ela tomar o suco, vai ficar faltando. Compreende, então, o que a ciência foi desvendando ao longo do tempo? Que o organismo humano ele necessita de algumas especificidades, de alguns nutrientes, e que há muito tempo atrás se fazia dessa forma, mas principalmente porque as crianças de muito tempo atrás, como tinha pouco acesso a frutas ou ficavam muito tempo em embarcações, por exemplo, em grandes viagens, não tinha frutas, não tinha nada fresco, as pessoas e as crianças principalmente começavam a ficar com escorbuto, que é uma doença por deficiência das vitaminas. Então, por isso, muitos pediatras da época, a maioria, recomendavam que se começasse a alimentação até antes dos 6 meses com as frutas, para que essa criança não tivesse esse problema de saúde. Só que os tempos mudaram, né? A ciência evoluiu, desvendou tudo isso e hoje em dia o nosso acesso é muito mais fácil a tudo isso. Então a gente não precisa seguir coisas de décadas atrás, entendido? Outro mito grande é o mito da sopinha, tem ali a foto da sopinha. O mesmo raciocínio que a gente falou do suco, de ser bastante coisas nutritivas, caseiras, ok? Mas diluídas em água, é o raciocínio da sopa. Então, se eu oferto sopa para o bebê, eu vou ocupar muito desse pouco espaço que o bebezinho tem na barriguinha dele com o caldo, que é a água, né? Claro que vai ter algumas vitaminas ali hidrossolúveis diluídas nesse caldo, mas a proteína em si, as fibras em si, os nutrientes em geral vão morar somente na carninha, da batatinha, no leguminho que você colocou nessa sopa. Então ofereça de preferência os alimentos, a comidinha de verdade. Hoje em dia não se fala mais na sopinha do neném, e sim a comidinha de verdade do seu neném. O mesmo que a família está comendo, com algumas adaptações em relação à quantidade de temperos, à textura, é o que o seu bebê vai comer. Principalmente por causa daquilo que a gente já conversou, que ele se inspira, ele vê a família como um exemplo. E as crianças, elas aprendem por exemplo e por repetição. Se ela vê que é um hábito que se repete, que é uma situação frequente naquele contexto familiar, cultural em que ela está inserida, isso naturalmente vai começar a acontecer na vidinha dela. E vai ser um processo bem tranquilo, não vai ser esse processo torturoso, torturante, né? Que as famílias muitas vezes vivem ao querer colocar a comida lá na boca do bebê e o bebê não ter essa abertura, essa vontade realmente de consumir aquilo. Outro grande mito na alimentação dos bebês é o caldinho do feijão, né? Pelo mesmo princípio. No caldinho temos bastante líquido, bastante água, e é no grão que moram as vitaminas, as proteínas e tudo que esse bebê precisa para se desenvolver e para ter as calorias também, né? Para aumentar esse aporte calórico, que aos 6 meses o leitinho só não dá conta de todo o aporte calórico que o bebê vai precisar para uma fase de intenso estirão que ele vai ter. Dos 6 meses a 1 ano e pouquinho, esse bebê cresce numa velocidade que nunca na vida ele vai crescer com tanta velocidade. Só na adolescência, na verdade, ele vai crescer novamente assim, ok? E aí, outro mito grande também são as papinhas industrializadas. Eu sei que elas facilitam a vida de uma mãe que tem uma vida bem corrida, né? Mas você viu que eu também tenho uma vida corrida. E se a gente tiver um pouquinho de planejamento, a gente consegue organizar refeições de verdade, que não sejam tudo misturado, porque o problema dessas papinhas que a gente compra industrializada são vários, na verdade, mas o principal é que é tudo batido e tudo misturado. A criança não sabe exatamente o que ela está comendo. Imagine que delícia a criança receber a comidinha num pratinho assim, separadinho, né? Então aqui ela vai receber carninha, então o cuidador vai oferecer a carninha e ela vai ver, nossa, tem uma cor, tem uma temperatura, exige tanto número de mastigações, né? O que será que vem depois? Aí o cuidador vai lá e pega abóbora. Dá abóbora.
Nossa, é outra cor, já dissolve com mais facilidade na minha boca, já, né, tem outra temperatura, exige menos mastigações. O que será que vem agora? Aí vai o cuidador e dá, não, sei lá, arroz. Ah, nossa, é um grãozinho, é diferente. Entende? Então o bebê, ele aprende, ele tem muitas descobertas naquele momento da refeição. Se tá tudo misturado, tudo batido, todas vão ter a mesma cor, todas as colheradas, todas as, né? Tudo que ele consumir vai ter a mesma cor, tudo que ele consumir vai ter o mesmo número de mastigações, a mesma temperatura, às vezes nem mastigações vai exigir, porque às vezes o cuidador não é por mal, né? É por carinho, quer facilitar para essa criança. Mas ele não está dando à criança a oportunidade de desenvolver a mandíbula, de desenvolver, né, a autonomia também, de ele saber lidar com aquilo. Né? Então, pense nisso, né? Que a gente precisa despertar descobertas nessa criança e não deixar tudo muito fácil, porque são esses desafios que tornam a nossa vida interessante. Né? Se a criança receber cada colherada uma coisa igual, de repente vai estar passando, sei lá, alguém com a bicicleta na rua, ou alguma coisa, alguma musiquinha na televisão, sei lá, e essa criança vai dar muito mais importância, vai ter muito mais curiosidade por ver tudo isso que está acontecendo à volta, do que, de novo aquela mesma coisa vão me dar, né? Então pense nisso, ok? Outros grandes mitos da alimentação infantil. Biscoitinho maisena. Do que é feito? Você sabe? Pois é, tudo que a gente compra pronto, a gente precisa ler a lista dos ingredientes que fica no rótulo. E lá a gente vai descobrir que tem muito açúcar, que tem muita gordura hidrogenada, muitos conservantes, aromatizantes. E poxa, essa criança às vezes nem dentes ainda tem, já vai ser estimulada com um alimento cheio de açúcar que já vai proporcionar cárie, já vai reforçar aquela tendência que nós temos enquanto mamíferos de gostar do sabor adocicado, e aí vai ficar mais resistente ainda a sentir sabores de diferentes, né, paladares, né? Então, sabor mais ácido, mais amargo, ela vai ter muito mais resistência, né? Porque ela já está tão agradada com aquele paladar doce que vai ser bem mais difícil. Já é naturalmente muito mais difícil. A gente precisa expor a criança várias vezes a esses sabores e a gente estar comendo junto com confiança, né? Mostrando para aquela criança que aquilo não é venenoso, que aquilo, né? Porque instintivamente a gente pensa que tudo que é amargo é venenoso, né? Tem até passarinho que não bica certas frutas amargas pensando que é venenoso, mas não. Como a gente aprende, por exemplo, se a família tem o costume, por exemplo, de comer agrião, rúcula, coisas mais amarguinhas, chazinho, sem açúcar, enfim, essa criança vai ver que aquilo faz parte do contexto familiar, que as pessoas que a amam consomem aquilo sem nenhum problema, e isso vai fazer parte do repertório dessa criança naturalmente, ela não vai se sentir ameaçada com isso, entende? E já que eu falei em chazinho, é outro grande mito da alimentação dos bebês. Até os 6 meses de vida, nenhuma criança precisa de outro alimento, nem água, muito menos chazinho, né? Além do leitinho, tá? Por quê? Porque o organismo desse bebê ainda está em formação, qualquer outra substância diferente pode interferir, esse bebê pode não ter ainda um rim que dê conta suficiente de excretar esses metabólitos, esses minerais, enfim, né? E principalmente se tratando de um chá, ok, o chá é uma ervinha, veio da natureza, mas assim como um medicamento, os chás têm os seus efeitos bons e os seus efeitos colaterais. No nosso organismo de adulto, a gente nem sempre percebe, porque às vezes os efeitos colaterais de uma camomila, de uma ervinha, de um chá, são tão pouquinhas, né, tão pequenas que o nosso organismo não sente o efeito. Porém, um organismo infantil é muito sensível e pode vir a ter algum
né, efeitos sobre isso. Às vezes o fato da criança dormir melhor quando toma um chá e as pessoas falam, nossa, é muito bom para dormir. Às vezes é um efeito colateral de que o organismo está fazendo a criança dormir para reagir àquele efeito. Então olha como é sério. Nós precisamos ter muita responsabilidade ao colocar alguma coisa na vidinha da criança, né, na alimentação dele, sem orientação. Ok? Bom, tem muitos outros mitos na alimentação infantil, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre atrás de informação e sempre com os nutricionistas, os pediatras nos apoiando. O que então precisa ter na alimentação dos bebês? O que não pode deixar de ter? Bom, sempre um carboidrato, então alguma coisa do grupo aqui dos tubérculos, né? Então, sempre dá preferência ao que é naturalzinho, né? É claro que um arroz é natural, veio da natureza. Mas o arroz que a maioria das famílias brasileiras consome é o arroz branco. O arroz branco veio da natureza, mas já passou por um processo de refino, onde saíram muitos dos minerais, das fibras. Então, se a gente puder começar por um arroz integral, é o ideal, tá? O mesmo vale para o macarrão. Muitas famílias fazem, né, a sopinha, enfim, a refeição do bebê todos os dias com macarrão. Ok, macarrão faz parte da nossa alimentação, mas veja, macarrão e arroz são duas unanimidades na alimentação de todas as pessoas, assim, que eu conheço, brasileiras por aqui, né? O resto da vida a gente tem fácil acesso e a gente tem um paladar que se agrada de arroz, de macarrão, né? Então, que tal se já que agora a gente tá começando a alimentação dessa criança e disposto a fazer do jeito certo, que tal se a gente começar usando os tubérculos? Então, usando mandioca, batata, a gente tem batata doce, batata inglesa, batata asterix, batata mandioquinha, né? Batata salsa, aqui no sul chama. Enfim, a gente tem infinitos tubérculos, né? A gente tem cereais tipo milho, né? Que dá pra gente fazer de várias formas para oferecer pro bebê, cuidando com a textura e com as pontas arredondadas, né? Então vamos tentar dar preferência a esses que vai ser um pouco mais desafiador que essa criança tenha acesso. É claro que a gente vai ter acesso sempre aos tubérculos, se Deus quiser, né? Mas o arroz e o macarrão são muito mais fáceis. Então que tal se a gente tentar começar com esses outros junto dos outros grupos na refeição do bebê, né? Quais são os outros grupos? Então, outro grupo que a gente tem são das hortaliças verdes. É muito importante, gente, e isso não fez parte da minha introdução alimentar e nem de muitas de vocês. As nossas mães faziam com o maior carinho do mundo, mas às vezes não tinha toda essa ciência, essa evidência científica por trás. E hoje a nossa geração é uma geração que quando vê alguma coisa verde no prato, a gente já deixa de lado. Eu não, né? Porque eu sou nutricionista, já treinei meu paladar. Mas eu aposto que muitos de vocês, ou muitas pessoas que vocês conhecem, é desse tipo, né? São desse tipo, que vem o verdinho e meio que deixam de lado, assim, né? Então, por isso que desde a primeira refeição do bebê é fundamental ter alguma coisa verde nesse prato. Aliás, é fundamental que esse prato seja o mais colorido possível. Já ouviu falar de 5 cores no prato? Então, se a gente pudesse colocar, né? Quanto mais a gente puder colocar 5 cores no prato, e isso não só da criança, mas da família, mais a gente vai ter nutrição máxima. Mas também vai gostar e vai querer mais um pouquinho. Ele vai se agradar daquele sabor. E ele, estando em contato com esses sabores diferentes, durante o resto da vida, ele vai gostar também dos sabores que vão além do doce, do gorduroso e do salgado. Certo? Então vamos pensar nisso. Vamos pensar em temperar mais os alimentos com coisas mais ácidas, temperar com coisas mais amarguinhas também, né? Também faz parte do nosso papel enquanto cuidadores, né? Proporcionar esse incentivo, esses estímulos, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem a laranja. Geralmente quando se começa, se a gente for pela crendice popular, a gente começa a alimentação do bebê por onde? Ou por um suquinho, pela crendice popular, tá? Ou por um suquinho de laranja, ou
ou por uma laranja. Qual laranja? Lima. É ou não é? Pois é, porque a laranja lima é um pouco mais adocicada, então de fato as crianças apreciam mais o sabor adocicado. O leite, que é o alimento que a criança conhece até então, traz segurança, traz conforto, traz o aconchego daquelas pessoas que lhes amam, que fica ali segurando com carinho e ofertando aquele mamazinho. Seja o materno, seja o da fórmula, né? Mas todo leite é adocicado, então todo mamífero tem uma predileção pelo doce instintiva, ok? Nosso dever é estimular os outros sabores, então por que começar com a laranja lima? Ou pior, com o suquinho? Porque veja, a barriguinha do bebê é muito pequena, o que cabe na barriga do bebê é mais ou menos isso aqui, ó, 50 ml. É equivalente a um copinho daquele de cafezinho, né? É esse tamanho aqui. É muito pouquinho que cabe na barriga do bebê. Se a gente oferecer um suco, a gente vai estar oferecendo um pouco da fruta diluído em muito da água. Ok, a criança começa a comer, ela precisa também da água, a gente já vai falar nisso. Mas na hora de água, não na hora de refeição. Na hora de refeição, ela precisa das fibras, das vitaminas, dos minerais, das proteínas, dos nutrientes que moram nos alimentos. Se ela comer a laranja, ela vai ocupar esse espaço com tudo isso. Mas se ela tomar o suco, vai ficar faltando. Compreende, então, o que a ciência foi desvendando ao longo do tempo? Que o organismo humano ele necessita de algumas especificidades, de alguns nutrientes, e que há muito tempo atrás se fazia dessa forma, mas principalmente porque as crianças de muito tempo atrás, como tinha pouco acesso a frutas, ou ficavam muito tempo em embarcações, por exemplo, em grandes viagens, não tinha frutas, não tinha nada fresco, as pessoas e as crianças principalmente começavam a ficar com escorbuto, que é uma doença por deficiência das vitaminas. Então, por isso, muitos pediatras da época, a maioria, recomendavam que se começasse a alimentação até antes dos 6 meses com as frutas, para que essa criança não tivesse esse problema de saúde. Só que os tempos mudaram, né? A ciência evoluiu, desvendou tudo isso e hoje em dia o nosso acesso é muito mais fácil a tudo isso. Então a gente não precisa seguir coisas de décadas atrás, entendido? Outro mito grande é o mito da sopinha, tem ali a foto da sopinha. O mesmo raciocínio que a gente falou do suco, de ser bastante coisas nutritivas, caseiras, ok? Mas diluídas em água, é o raciocínio da sopa. Então se eu oferta sopa para o bebê, eu vou ocupar muito desse pouco espaço que o bebezinho tem na barriguinha dele com caldo, que é água, né? Claro que vai ter algumas vitaminas ali hidrossolúveis diluídas nesse caldo, mas a proteína em si, as fibras em si, os nutrientes em geral vão morar somente na carninha, da batatinha, no leguminho que você colocou nessa sopa. Então ofereça de preferência os alimentos, a comidinha de verdade. Hoje em dia não se fala mais na sopinha do neném, e sim a comidinha de verdade do seu neném. O mesmo que a família está comendo, com algumas adaptações em relação à quantidade de temperos, à textura, é o que o seu bebê vai comer. Principalmente por causa daquilo que a gente já conversou, que ele se inspira, ele vê a família como um exemplo. E as crianças, elas aprendem por exemplo e por repetição. Se ela vê que é um hábito que se repete, que é uma situação frequente naquele contexto familiar, cultural em que ela está inserida, isso naturalmente vai começar a acontecer na vidinha dela. E vai ser um processo bem tranquilo, não vai ser esse processo torturoso, torturante, né? Que as famílias muitas vezes vivem ao querer colocar a comida lá na boca do bebê e o bebê não ter essa abertura, essa vontade realmente de consumir aquilo. Outro grande mito na alimentação dos bebês é o caldinho do feijão, né? Pelo mesmo princípio.
No caldinho temos bastante líquido, bastante água, e é no grão que moram as vitaminas, as proteínas e tudo que esse bebê precisa para se desenvolver e para ter as calorias também, né? Para aumentar esse aporte calórico, que aos 6 meses o leitinho só não dá conta de todo o aporte calórico que o bebê vai precisar para uma fase de intenso estirão que ele vai ter. Dos 6 meses a 1 ano e pouquinho, esse bebê cresce numa velocidade que nunca na vida ele vai crescer com tanta velocidade. Só na adolescência, na verdade, ele vai crescer novamente assim, ok? E aí, outro mito grande também são as papinhas industrializadas. Eu sei que elas facilitam a vida de uma mãe que tem uma vida bem corrida, né? Mas você viu que eu também tenho uma vida corrida. E se a gente tiver um pouquinho de planejamento, a gente consegue organizar refeições de verdade, que não sejam tudo misturado, porque o problema dessas papinhas que a gente compra industrializada são vários, na verdade, mas o principal é que é tudo batido e tudo misturado. A criança não sabe exatamente o que ela está comendo. Imagine que delícia a criança receber a comidinha num pratinho assim, separadinho, né? Então aqui ela vai receber carninha, então o cuidador vai oferecer a carninha e ela vai ver, nossa, tem uma cor, tem uma temperatura, exige tanto número de mastigações, né? Que será que vem depois? Aí o cuidador vai lá e pega abóbora, dá abóbora. Nossa, é outra cor, já dissolve com mais facilidade na minha boca, já, né, tem outra temperatura, exige menos mastigações. O que será que vem agora? Aí vai o cuidador e dá, não, sei lá, arroz. Ah, nossa, é um grãozinho, é diferente. Entende? Então o bebê, ele aprende, ele tem muitas descobertas naquele momento da refeição. Se tá tudo misturado, tudo batido, todas vão ter a mesma cor, todas as colheradas, todas as, né? Tudo que ele consumir vai ter a mesma cor, tudo que ele consumir vai ter o mesmo número de mastigações, a mesma temperatura, às vezes nem mastigações vai exigir, porque às vezes o cuidador não é por mal, né? É por carinho, quer facilitar para essa criança. Mas ele não está dando à criança a oportunidade de desenvolver a mandíbula, de desenvolver, né, a autonomia também, de ele saber lidar com aquilo. Né? Então, pense nisso, né? Que a gente precisa despertar descobertas nessa criança e não deixar tudo muito fácil, porque são esses desafios que tornam a nossa vida interessante. Né? Se a criança receber cada colherada uma coisa igual, de repente vai estar passando, sei lá, alguém com a bicicleta na rua, ou alguma coisa, alguma musiquinha na televisão, sei lá, e essa criança vai dar muito mais importância, vai ter muito mais curiosidade por ver tudo isso que está acontecendo à volta, do que, de novo aquela mesma coisa vão me dar, né? Então pense nisso, ok? Outros grandes mitos da alimentação infantil. Biscoitinho maisena. Do que é feito? Você sabe? Pois é, tudo que a gente compra pronto, a gente precisa ler a lista dos ingredientes que fica no rótulo. E lá a gente vai descobrir que tem muito açúcar, que tem muita gordura hidrogenada, muitos conservantes, aromatizantes. E poxa, essa criança às vezes nem dentes ainda tem, já vai ser estimulada com um alimento cheio de açúcar que já vai proporcionar cárie, já vai reforçar aquela tendência que nós temos enquanto mamíferos de gostar do sabor adocicado, e aí vai ficar mais resistente ainda a sentir sabores de diferentes, né, paladares, né? Então, sabor mais ácido, mais amargo, ela vai ter muito mais resistência, né? Porque ela já está tão agradada com aquele paladar doce que vai ser bem mais difícil. Já é naturalmente muito mais difícil. A gente precisa expor a criança várias vezes a esses sabores e a gente estar comendo junto com confiança, né? Mostrando para aquela criança que aquilo não é venenoso, que aquilo, né? Porque instintivamente a gente pensa que tudo que é amargo é venenoso, né? Tem até passarinho que não bica certas frutas amargas pensando que é venenoso, mas não. Como a gente aprende, por exemplo, se a família tem o costume, por exemplo, de comer agrião, rúcula, coisas mais amarguinhas, chazinho, sem açúcar, enfim, essa criança vai ver que aquilo faz parte do contexto familiar, que as pessoas que a amam
consomem aquilo sem nenhum problema, e isso vai fazer parte do repertório dessa criança naturalmente, ela não vai se sentir ameaçada com isso, entende? E já que eu falei em chazinho, é outro grande mito da alimentação dos bebês. Até os 6 meses de vida, nenhuma criança precisa de outro alimento, nem água, muito menos chazinho, né, além do leitinho, tá? Por quê? Porque o organismo desse bebê ainda está em formação, qualquer outra substância diferente pode interferir, esse bebê pode não ter ainda um rim que dê conta suficiente de excretar esses metabólitos, esses minerais, enfim, né? E principalmente se tratando de um chá, ok, o chá é uma ervinha, veio da natureza, mas assim como um medicamento, os chás têm os seus efeitos bons e os seus efeitos colaterais. No nosso organismo de adulto, a gente nem sempre percebe, porque às vezes os efeitos colaterais de uma camomila, de uma ervinha, de um chá, são tão pouquinhas, né, tão pequenas que o nosso organismo não sente o efeito. Porém, um organismo infantil é muito sensível e pode vir a ter algum, né, efeito sobre isso. Às vezes o fato da criança dormir melhor quando toma um chá, e as pessoas falam, nossa, é muito bom para dormir, às vezes é um efeito colateral de que o organismo está fazendo a criança dormir para reagir àquele efeito. Então olha como é sério, nós precisamos ter muita responsabilidade ao colocar alguma coisa na vidinha da criança, né, na alimentação dele, sem orientação, ok? Bom, tem muitos outros mitos na alimentação infantil, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre atrás de informação e sempre com os nutricionistas, os pediatras nos apoiando. O que então precisa ter na alimentação dos bebês? O que não pode deixar de ter? Bom, sempre um carboidrato, então alguma coisa do grupo aqui dos tubérculos, né? Então, sempre dá preferência ao que é naturalzinho, né? É claro que um arroz é natural, veio da natureza. Mas o arroz que a maioria das famílias brasileiras consome é o arroz branco. O arroz branco veio da natureza, mas já passou por um processo de refino, onde saíram muitos dos minerais, das fibras. Então, se a gente puder começar por um arroz integral, é o ideal. Tá? O mesmo vale para o macarrão. Muitas famílias fazem, né, a sopinha, enfim, a refeição do bebê todos os dias com macarrão. Ok, macarrão faz parte da nossa alimentação, mas veja, macarrão e arroz são duas unanimidades na alimentação de todas as pessoas, assim, que eu conheço, brasileiras por aqui, né? O resto da vida a gente tem fácil acesso e a gente tem um paladar que se agrada de arroz, de macarrão, né? Então, que tal se já que agora a gente está começando a alimentação dessa criança e disposto a fazer do jeito certo, que tal se a gente começar usando os tubérculos? Então, usando mandioca, batata, a gente tem batata doce, batata inglesa, batata asterix, batata mandioquinha, né? Batata salsa, aqui no sul chama. Enfim, a gente tem infinitos tubérculos, né? A gente tem cereais tipo milho, né? Que dá pra gente fazer de várias formas para oferecer pro bebê, cuidando com a textura e com as pontas arredondadas, né? Então vamos tentar dar preferência a esses que vai ser um pouco mais desafiador que essa criança tenha acesso. É claro que a gente vai ter acesso sempre aos tubérculos, se Deus quiser, né? Mas o arroz e o macarrão são muito mais fáceis. Então que tal se a gente tentar começar com esses outros junto dos outros grupos na refeição do bebê, né? Quais são os outros grupos? Então, outro grupo que a gente tem são das hortaliças verdes. É muito importante, gente, e isso não fez parte da minha introdução alimentar e nem de muitas de vocês. As nossas mães faziam com o maior carinho do mundo, mas às vezes não tinha toda essa ciência, essa evidência científica por trás. E hoje a nossa geração é uma geração que quando vê alguma coisa verde no prato, a gente já deixa de lado. Eu não, né? Porque eu sou nutricionista, já treinei meu paladar. Mas eu aposto que muitos de vocês, ou muitas pessoas que vocês conhecem, desse tipo, né? São desse tipo, que vem o verdinho e meio que deixam de lado, assim, né? Então, por isso que desde a primeira refeição do bebê é fundamental ter alguma coisa verde nesse prato.
Aliás, é fundamental que esse prato seja o mais colorido possível. Já ouviu falar de 5 cores no prato? Então, se a gente pudesse colocar, né, quanto mais a gente puder colocar 5 cores no prato, e isso não só da criança, mas da família, mais a gente vai ter nutrição máxima. Então, é fundamental que em toda refeição a gente coloque o verdinho. Pode ser até o cheirinho verde para fazer a finalização. Se naquele dia você não conseguiu ter, sei lá, uma alface, uma rúcula, uma escarola, um agrião, alguma outra folhinha verde, não tem problema. E aí você vai ficar pensando, mas como é que eu vou oferecer folha verde para um bebê de 6 meses? Desse jeito, como se fosse um temperinho, um cheirinho verde. Você vai picar bem pequenininho e você vai colocar, né, para finalizar a refeição que você vai servir para essa criança. E principalmente comendo também. Faz ele ver que você cortou daquele mesmo que você está comendo, ok? O que mais que tem que ter na refeição dos bebês? Hortaliças coloridas. Então, se você usou uma folha verde, você usa um outro leguminho colorido. Então, uma cenoura, uma abóbora, uma berinjela, um pimentão, por que não? Né? A gente tem preconceito às vezes de oferecer essas coisas para as crianças, mas não deveria. Um tomate, enfim, né? É claro que se a gente puder dar preferência aos orgânicos, é muito melhor, né? A gente sabe que não tem contaminação. E existem algumas técnicas para a gente higienizar corretamente, se a gente vai ofertar na forma crua, ou a gente ofertar de preferência no começo cozidinho, para que fique uma textura mais amolecida e facilite a deglutição desse bebê, porém nunca passar em peneira, nunca bater no liquidificador, ok? A consistência da refeição das crianças precisa ser em pedaços desde o início. A criança precisa saber que comida é sólida, né? E existem os líquidos que são a água e o leitinho que ele vai continuar consumindo. Inclusive nem os sucos, enfim, a gente vai falar sobre isso, né? Que não são líquidos recomendados nessa primeira fase aí dos 1000 dias, tá? Então, pratinho do bebê, o que tem que ter? Então, olha lá, alguma coisinha de carboidrato, alguma coisinha verde que pode estar por cima, não tem problema, alguma coisa colorida. E aí, lembrando, pensa assim também, se você serviu algum legume verde, então, por exemplo, uma abobrinha que é verde, você pode estar usando o folhoso roxinho, porque a gente tem folhosos roxos, para dar uma variada na cor. Mas é claro, se você não tá com isso fácil em casa, não tem problema nenhum, pode usar outro verde, não tem problema. Até porque quando a gente fala em 5 cores ao prato, né, 5 cores no prato, a gente fala, né, da variedade de grupos alimentares e não especificamente da variedade de cores. Então tudo bem se repetir 2 verdes, mas o estímulo visual, se a gente puder usar alguma coisa roxinha, vai ficar muito mais colorido, né? Muito mais atraente. E as crianças comem muito pela visão também, pelo estímulo visual, né? Eles são muito curiosos. Então pense nisso com carinho também, tá? E aí vem as duas coisas que eu imagino serem assim bem importantes e que as famílias pecam muito nesse processo de início da refeição dos bebês, que são os grupos das leguminosas e os grupos das proteínas animais. Então, o que é isso? Os feijões, as lentilhas, ervilhas, grão de bico e afins, e as carnes em geral, ou carne, ou ovo, né, ou peixe, ou frango, enfim. Por que as famílias pecam nisso? Porque como, em geral, os bebês não têm dentinho com 6 meses, as famílias têm medo de dar, né, a carne, o feijão, acabam ou dando só o caldinho ou não dando. E aí o que vai acontecer? É justo a fase em que a criança vai ter o estirão. A criança precisa muito mais dessas proteínas que moram principalmente nesses 2 grupos alimentares dessa refeição principal, né? Ou as famílias começam somente com a frutinha e ficam praticamente 1 mês, 2, só dando fruta para a criança. Ok, muito saudável. Porém, não tem tantas proteínas quanto esses 2 grupos que eu acabei de falar. Então, gente, vamos pensar nisso. Desde que as crianças apresentem o sinal de prontidão, pode ser aos 6 meses ou um pouquinho mais, mas elas já precisam ter essa refeição principal.
Ouso dizer, e até indico para os meus, né, atendidos em consultas, que a gente deve começar pela refeição principal, que é essa refeição completa, e não pela fruta. A fruta também, e daí porque principalmente a fruta vai ter a vitamina C, que vai ajudar na absorção do ferro, que é outro nutriente importantíssimo nesse processo aí da introdução alimentar, né? Então veja, tudo se encaixa. A natureza é tão sábia que ela vai oferecendo alimentos que se complementam, tá? Em contrapartida, se a gente fica só oferecendo o leite, a fruta, a gente, além de não dar tanto ferro, o pouco de ferro que pode vir a ter na refeição desse bebê, na alimentação, ele é suprimido um pouco pelo cálcio, porque o cálcio do leite, ele compete com o ferro dentro do nosso organismo, né? Os dois, ao mesmo tempo, não são compatíveis no processo de digestão. Um compete com o outro e o cálcio sempre ganha. Então, a tendência, por isso que a gente tem muitas crianças anêmicas no Brasil, né? A tendência é que as crianças consumam muitos laticínios e pouco ferro, e aí, né, o pouco de ferro que elas consomem, o consumo alto das mamadeiras, dos mingaus, enfim, vai, né, prejudicando a absorção desse ferro. Então, temos que tomar esse cuidado muito grande, tá? Inclusive, é por isso que hoje em dia o Ministério da Saúde, ele já oferece como suplementação obrigatória para crianças até 2 anos o suplemento do ferro. E eu sei, se você não deu ainda, você vai viver isso já já. É muito difícil de dar esse ferro para as crianças, gente. É uma coisa que mancha, que nem todos têm um gosto agradável, que nem todos os bebês têm uma aceitação gastrointestinal boa, muitos tendem a ter cólicas, muitos tendem a ficar com o intestino preso com o uso desse suplemento. Então veja, se as famílias brasileiras tivessem essa consciência e fizessem bem certinho esse processo, como eu estou falando para vocês, nossa, nós não teríamos nem que suplementar tanto ferro assim, né? Mas é claro, se o seu pediatra indicou, por favor, tome o ferro, mas note que se você alimentar ele com qualidade, isso vai ser, né, pouco necessário, vai ser só um complemento e não vai ser a fonte principal desse ferro, ok? Então, além desses grupos alimentares, desses 5 no prato que a gente deveria colocar já aos 6 meses para o bebê, né? Claro que começa só com o almoço, depois que essa criança já lida bem, né, com o almoço. E assim, você vai colocar os 5 no prato, mas lembrando daquilo que a gente já conversou, sem ter a pretensão de que a criança coma de fato todos os 5. E é por isso que a gente coloca bem pouquinho de cada grupo, sabe? Que daí a gente não desperdiça. E é por isso que a gente pode também, com algumas técnicas de congelamento, já ter as porçõezinhas certas para naquele dia que não deu tempo de cozinhar os 5, a gente ter a carta na manga para a gente ir lá buscar e sempre manter esse hábito de proporcionar ao bebê tudo que ele possa vir a precisar. Agora, se ele vai comer ou não, quem decide é o organismo e a sabedoria dele. Confia no seu bebê, ele é muito esperto, o organismo dele é perfeito, entende de tudo isso, tá bom? O que mais que esse bebê precisa, além desses 5 grupos alimentares, das frutas, né? Inclusive frutas, nenhuma fruta é contraindicada. As mães me perguntam muito, ai, posso dar maracujá? Pode, ai, mas é sementinha. Mas ela é muito pequenininha, apesar de ser redondinha, ela é muito pequenininha e ela é lisa, ela não vai proporcionar nenhum engasgo, né? Posso dar outra banana que não seja a banana maçã? Deve. Posso dar outra laranja que não seja laranja lima? Deve. Posso dar, sei lá, kiwi, é outra dúvida grande, morango. Então, lógico, preferir os orgânicos sempre, fazer o processo de higienização completo, que envolve a limpeza e a desinfecção em solução clorada, né? E confiar no seu bebê. Veja qual o método de introdução alimentar que você vai preferir, que você vai se sentir mais confortável. Não existe um que se sobrepõe ao outro. O método de introdução alimentar que melhor se adeque ao seu bebê, à sua família, ao seu estilo, é o método melhor,
tá? Não existe nenhum que outra pessoa venha dizer para você, certo? Então, ofereça as frutas sempre somente cuidando com a questão de sempre dar em pedacinhos, nunca batida nem em forma de suco, e com a questão de que as pontas não podem ser arredondadas. Então, uma uva, você pode dar uva, mas você precisa cortar de uma forma que não fique com as pontinhas arredondadas, porque esse redondo pode fechar aqui, né, a passagenzinha da criança e proporcionar algum engasgo, tá? E também cuidar das sementes em geral, né? Se ela não for tão pequenininha como uma semente de uva, de maracujá, ela pode vir a dar um problema, né? Então, cuidar sempre de tirar as sementinhas. Então, vamos usar e abusar de todas as frutas, de todos os seus sabores e todos os seus nutrientes. Outra coisa que tem que continuar, né, que não pode faltar na alimentação do bebê, é de fato o leite, que você vai continuar ofertando. O que muda é que com 6 meses, se você oferta a fórmula, em vez de ser a fórmula número 1, vai passar para número 2, né? E o que muda, né, no aleitamento materno é que a tendência é que o seu bebê, ao começar a comer, ele continue mamando com a mesma frequência. Porém, com o passar do tempo, ele vai perceber que aquele alimento não é só um brinquedo, que aquilo também enche a barriguinha dele e, consequentemente, ele vai ter um pouco menos de apetite para o seu leitinho. Mas você vai continuar ofertando esse leitinho da maneira que você preferir, seja livre demanda, seja nos seus horários, tá? Disponibilidade, porque geralmente você já voltou ao mercado de trabalho nesse momento, né? Você pode ter orientação, inclusive, de profissionais, nutricionistas, consultoras de amamentação, que podem estruturar e fazer todo um planejamento para que você consiga dar conta desse processo, né? Te ajudar com ideias, dicas, planejamentos. E outra coisa que não vai poder faltar é a água. Vou falar melhor sobre a água. Olha só, que água que a gente precisa dar para o bebê? Então, essa é uma grande dúvida que a gente só começa a ter quando a gente começa a ter que dar água para o bebê, né? A gente precisa cuidar que a água da torneira, é claro, a gente tem empresas de saneamento que cuidam, que tratam essa água, que ótimo, tem muito boa qualidade, mas a gente não sabe como que anda a higienização da caixa d'água, a tubulação, por onde passa essa água. Então sempre é muito importante que a gente ferva essa água, tá? A água filtrada, né? A água tratada, né? Que a gente pega da torneira, a gente deve ferver, tá? Mas sempre cuidar para que a gente tenha água na temperatura ambiente para servir para o bebê. Às vezes a gente esquece de ferver antes né, daí não consegue dar água para o bebê porque ela tá quente, né? Então, uma coisa que facilita muito a nossa vida é ter filtros. Os filtros são ótimos porque, né, eles já eliminam as impurezas e a gente já não precisaria ferver essa água. Agora, nunca, jamais ofereça água mineral, tá? A água mineral, ela, além de ter muitos minerais que podem sobrecarregar a função renal do bebê, elas costumam ser muito contaminadas, né? Essas águas ficam em garrafas, em galões, que ficam para lá e para cá no caminhão, de sol a sol, soltando também algumas substâncias, por exemplo, o BPA, né? Que é uma substância que tem naquela embalagem plástica. Então, para a criança, não, tá? Se você não tem um filtro, use a água fervida e planeje uma organização, uma rotina para que você sempre tenha essa água em temperatura ambiente, certo? Mas e qual copinho certo? Então, vamos conversar de copinhos? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. A maioria das famílias começam com copinhos tipo isso, né? Que nada mais é do que algo parecido com uma mamadeira com um bico molinho. Perigo, tá? Não devemos oferecer nem na mamadeira e nem copinhos com um biquinho mole assim. Porque se você amamenta, o seu bebê pode aprender a morder aqui e depois vai morder você. E mesmo que você não amamente, o bebê precisa distinguir que a família toda consome água num copo, num outro recipiente diferente de uma mamadeira. Então não é legal oferecer aqui, ok? Então o que mais que a gente tem de opção?
A gente tem copinhos assim, né, com o biquinho, mas eu quero mostrar, isso se chama copo de transição. Eu adoro, eu super recomendo esses copos de transição, que são copinhos que tem o bico durinho, assim, tá? Mas o que a gente tem que cuidar é que muitos deles possuem essa válvula, e essa válvula, ela atrapalha o bebê. Ela ajuda a mãe, porque a água não vai vazar. Você pode carregar, transportar, e mesmo que vire, essa água não vai vazar. Então ela ajuda a mãe. Mas o bebê não, porque o bebê vai ter que fazer uma força muito grande, e é uma força diferente da força que ele faz para mamar. Então isso pode gerar uma confusão de bicos, tanto essa mamadeira, tanto a mamadeira normal, quanto esse tipo de copo, quanto esse tipo, pode causar confusão de bicos e pode te dar problemas, tá? Então pode usar esse copo, mas daí tira a válvula, ok? Mas outro copo bem legal que tem é o copo 360. Esse reúne aquele atributo que você gosta nesse, que é o não vazar, com o atributo que a criança precisa, que é o tomar, né? Que ele vai fazer, né, o mesmo movimento de tomar no copo, porém, com 6 meses é muito raro. Existem crianças que se adaptam a esse copo? Existem, tá? Mas não é muito simples, tá? Não é geral, assim, é muito comum a gente ver crianças só lá por uns 9, 10 meses que conseguem aprender a tomar de fato nesse copo. Então, o que é padrão ouro para servir água para o bebê? Copo normal, aquele copo que você tem em casa. Só que quanto maior a borda do copo, maior a chance desse bebê ter uma força muito grande, né? Até vou aproveitar para tomar água. Né? Maior a chance do bebê exercer, né, uma força errada, né, virar errado e se molhar todo e se assustar. Eles se assustam, né, porque de repente caiu água. Então o que é padrão ouro? Copinho de cachaça, copinho de pinga, aquele copinho que eu aposto que você ou a avó ou o vô tem em casa. Ou umas canequinhas, existem umas canequinhas pequenas, assim, com a borda bem grossa. Mas esse copinho é legal porque ele tem 50 ml, né? Um padrão, mais ou menos, desses copinhos. Ele tem a borda grossa, né? E o bebê não é tão grande, então ele é mais compatível com o tamanho da boquinha da criança, certo? Então, e é lindo, gente. Se o bebê ainda não tem, porque um dos sinais de prontidão para que ele comece a comer, né, efetivamente, é ele, quando você encosta um objeto na boca dele, ele não solta mais a linguinha para fora, ele já meio que suga, meio que quer colocar aquilo, né, para dentro da boca. Mas é interessante que esse copinho é bom para aquela mãe que quer oferecer o seu leitinho, muitas vezes do peito, e o bebê ainda tem esse reflexo de protusão da língua, né? Então a mamãe coloca o leitinho aqui e o bebê faz como se fosse um gatinho, né? Com a linguinha, né? Mas ok, nesse momento a gente tá falando de água, e se a água já entrou, significa que ele já tem sinais de prontidão, que ele já tem 6 meses ou mais, né? Então ele já vai saber, né, virar a água, e ele não vai fazer tanta sujeira porque é compatível o tamanho. Então olha que legal, a gente tem esse copinho personalizado aqui do Alimentalize, né? A gente pode sortear alguns aí para as mães que participarem dos nossos cursos, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Então vamos adiante. O que mais que nós precisamos falar sobre a alimentação dos bebês? Existem alguns alimentos que não podem de maneira alguma faltar na alimentação do bebê ali naquele período entre 6 e 8 meses, mais ou menos, que é um período que a gente chama de período de uma janela de tolerância imunológica. O que é isso? Os estudos mostram, as evidências científicas, que as crianças que são expostas a alimentos alergênicos como oleaginosas, né, castanhas, nozes, amendoim, peixes, ovos, glúten, já entre 6 e 8 meses, são as que menos desenvolvem alergias a esses alimentos futuramente.
Então a gente precisa priorizar que além daqueles todos os alimentos que a gente comentou antes, que existam esses também. Então que uma das proteínas, por exemplo, no lugar da carne, né, lá que a gente falou que tem que estar no almoço e depois lá pelos 7, 8 meses já pode entrar no jantar, né? Que essa proteína venha uma vez por semana, por exemplo, de um peixe, ok? Isso é muito importante porque além de ter o ômega 3, aquelas gorduras boas, o bebê está ainda em intenso desenvolvimento neurológico e essas gorduras boas são incríveis, né? O bebê também vai, né, ter esse contato e precisa ser mais de 2 vezes, tá? Não adianta você dar uma vez só ali com 6 meses e depois só dar de novo com 1 ano. Não, ele precisa ter pelo menos 2 exposições, né? Para ele não desenvolver as alergias. E aí, outra coisa que tem muito dessa gordura boa que a gente falou aí para desenvolvimento neurológico são as oleaginosas, né? As castanhas, nozes, amendoim. Porém, esses são meio perigosos em relação à textura, porque eles são arredondados, porque eles são meio durinhos, né? O bebê ainda não tem dente. Então, como é que você vai oferecer esse alimento que precisa estar na refeição do bebê entre 6 e 8 meses? Então, você vai fazer tipo uma farinha. Existe a farinha de amêndoas, por exemplo. Você pode estar usando um pouquinho dessa farinha de amêndoas em cima, né, de alguma preparação, junto com uma batata, junto com uma carne, um legume, enfim, ou até uma fruta, tá? Ou você pega as castanhas, as nozes e bate no processador, bate bem batido, de forma que fique como se fosse uma farinha super fina e você também acrescenta em cima das frutas que você vai servir para o bebê, né, ou da comidinha em si. Tá bom? Então, e isso é um hábito que a gente precisa enquanto adulto também ter, tá? A presença diária dessas oleaginosas, são muito saudáveis, tá? E a presença semanal dos peixes também. O que mais? Ovo. O ovo é outro alimento que assim, a ciência há tempos atrás dizia que, nossa, a gente não pode comer muito ovo, tem muito colesterol, né? Quando eu fiz nutrição há 15 anos atrás era assim. Agora, gente, a gente pode comer ovo todo dia. Tamanha é a nutrição. O ovo tem muita colina, tem muitos nutrientes. Imagine, né? Que a gente, né, hoje em dia tem gente que come mais de dúzia de ovos. Também a quantidade a gente precisa cuidar, né? A quantidade ideal para cada pessoa é ideal você ir até um profissional nutricionista e fazer o cálculo certinho, né? Então, principalmente para bebê, a gente não pode exagerar e não pode também ficar na monotonia alimentar. Só porque a gente está vendo que o ovo é saudável, comer todo dia, toda hora. Não, não é assim. A gente tem que ter uma alimentação variada. Então, se uma vez na semana você colocou o ovo, o peixe, por exemplo, na refeição principal, uma vez por semana você pode colocar o ovo, né? Mas o ovo para o bebê, sempre muito cuidado. Sempre o ovo tem que ter com certeza passado por uma temperatura altíssima a ponto de matar qualquer bactéria que possa ter, né, contaminado esse ovo. Então, sempre ovo ou cozido ou que passe por alguma preparação que vá ao forno, tá? Inclusive essas preparações, o ideal é a gente deixar também mais para frente, depois dos 9 meses, para que a criança conheça o sabor do ovo em si, da fruta em si, do legume em si, para depois você juntar isso tudo e fazer uma receita, tá bom? Mas enfim, ali com 6 a 8 meses você pode fazer um ovo cozido e servir no lugar da carne em alguma das refeições principais, ok? E outra coisa que precisa ter é a questão do glúten. Então, mas não só no macarrão mora o glúten, né? Nem no biscoito. Você viu que o biscoito não é recomendado que a gente ofereça, certo? Então, você vai oferecer de vez em quando um macarrãozinho, porque você viu que também não é pra gente fazer dele a prioridade, né? A gente precisa oferecer mais os tubérculos no lugar dele. Mas a gente precisa pensar também aonde mais que mora o glúten, não só no trigo. Ele mora também no centeio, na cevada e na aveia. Então, que tal a gente usar a farinhazinha de aveia ou a aveia batidinha, como a gente bateu aqui as oleaginosas, em cima de alguma fruta, ou para engrossar ali um pouquinho aquela batatinha que você, né, vai fazer um purezinho, enfim, né? Mas lembrem que não é sempre purezinho, tá? Geralmente é em pedacinho essa batata. Então só priorizem que de 6 a 8 meses esses alimentos façam parte. E assim,
Se na sua família há histórico de alergia a algum desses alimentos, você precisa procurar um profissional alergista pediátrico para fazer a orientação desse processo, porque aí você vai ter que ter um pouco mais de cautela, você vai ter que oferecer um de cada vez, aguardar uns 3 dias para observar se o organismo teve alguma reação, ter um antialérgico por perto, que geralmente esse médico vai te dar todas as instruções, ok? Não vou ficar falando aqui para não interferir no trabalho dele. Mas sempre pense nisso, que isso é importante estar na alimentação ali no comecinho, tá? Nossa, você deve estar pensando assim, é muito trabalhoso fazer refeição para o bebê, é muito trabalhoso esse processo de alimentar uma criança. Olha, se tiver um planejamento, organização, se já for um hábito da sua família, se vocês já tiverem incorporado isso e estiverem usufruindo dos benefícios de ter uma alimentação saudável, isso não vai ser trabalhoso, tá? E se porventura você ainda não tem esse hábito, existem sim formas de otimizar esse processo, tá? Então, o que eu preciso dizer para vocês? Um alerta, evite os atalhos. Que atalhos? Comprar pronto, por exemplo, né? Você pode ter tudo isso comprado pronto. Pode, né? Mas além de você estar terceirizando, como a gente falou, tá delegando para outra pessoa fazer para você, você vai perder todas essas oportunidades culturais envolvidas na alimentação e essa oportunidade da família toda ter um contexto melhorado na sua saúde. Tá? Então evite os atalhos, porque no final você vai perceber o quanto fez a diferença você realmente tentar fazer. Eu sei que você vai ter menos tempo. Cansei, gente, de cozinhar, fazer essas comidinhas com a minha filha no sling, no carregador ergonômico. Porque ela só queria colo, ela já tinha 6, 7 meses, né? Quando eles são pequenininhos, a gente dá colo porque a gente sabe, né? Que tem a questão da esterogestação, que eles necessitam muito da gente, que eles não conhecem o mundo aqui fora. Mas a nossa expectativa é que quando eles cheguem ali nos 6, 7 meses, eles já sejam mais independentes. Alguns sim, mas nem todos, e ainda são bebês, ainda são super dependentes, né? Então muitos deles vão demandar muito colo, e se você não tem uma rede de apoio, né, as avós, um marido, alguém que consiga te ajudar, uma babá, alguma, né, doméstica que te ajude, eu sei que vai ficar pesado, foi para mim também, né? Mas a gente vai dando um jeitinho, sabendo os benefícios e entendendo que a gente também precisa daquilo, as coisas a gente vai achando uma forma, um caminho para caminhar, né? Então, se a gente pegar esses atalhos, é claro que de vez em quando a gente pode pegar pronto, de vez em quando a gente pode comer que alguém fez, não há problema nenhum, mas a gente precisa saber fazer também, né? Isso faz muita diferença. Então, gente, para te ajudar nesse caminho, geralmente, né, quando a gente vai para algum caminho que a gente não conhece, a gente precisa de um mapa, né? Antigamente era um mapa, não era isso? Antigamente a gente, né, queria conhecer, ir num bairro da cidade, algum lugar que a gente não conhecia, a gente tinha os guias, né, os mapas, e a gente pegava aquele endereço e ia chegar no nosso lugar. Ou a gente pegava na mão, levava alguém que sabia já esse caminho para nos ajudar a chegar naquele lugar, né? Então entendam como é muito mais fácil quando a gente tem alguém que já conhece esse caminho para nos ajudar, para ser o nosso mapa, ou uma coisa um pouco mais moderna, né? Ser um GPS, né? Ninguém mais pega um caderno lá e fica, né, olhando o mapa, né? Agora a gente põe no GPS. Ok. O que eu quero dizer com isso? Que você consegue sim todas essas informações sobre como preparar a comida do bebê, tudo. Hoje você encontra tudo na internet, né? O GPS da alimentação, né? Todas essas informações, tudo isso que eu tô te falando, você consegue. A tecnologia tá aí a nosso favor. É muito maravilhoso, né? Mas eu, enquanto profissional, né, nutricionista, mãe, professora, eu gostaria muito de ser o teu GPS, de ser essa pessoa que sabe o caminho e que quer te acompanhar para facilitar para você. Você já tem muito pouco tempo para ficar, né, fazendo as tuas coisas, você ainda vai ter que ficar procurando, né? Me deixa te ajudar,
Eu gosto, é o meu dever, é o meu amor, tudo que eu mais quero é ajudar você. Me deixa? Então eu quero ser teu GPS, ok? Cuidar da alimentação da criança é uma oportunidade sim para melhorar a alimentação da família toda. Quer ver como eu posso te ajudar? Vamos pensar um pouquinho. Quando foi a última vez que você comeu peixe? Lembra que o ideal é a gente comer uma vez por semana? E as oleaginosas, as castanhas, nozes, amendoim? Quando foi a última vez? Você faz o remolho do feijão, por exemplo? Essa é uma técnica que elimina boa parte dos gases, daquelas substâncias que causam desconforto, né, dos fitatos, que inclusive roubam um pouco dos nutrientes na nossa alimentação. Muita gente exclui o feijão da alimentação, não só dos bebês, mas também dos adultos, porque não gosta daquele desconforto que o feijão causa. Mas se a gente souber a técnica certa, a gente vai comer um feijão, que é um alimento super nutritivo, super brasileiro e super acessível, né? E a gente não vai ter nenhum problema, né? Ou muito menos problema do que a gente tinha quando a gente não fazia esse processo, né? Que mais? Quantas frutas e legumes você come por dia? A gente deveria comer pelo menos 3 diferentes, pra gente ter, e diferentes, tá? Não adianta todo dia ser banana, maçã e laranja, banana, maçã e laranja, ou só 3 bananas, 3 maçãs. Não, gente, a gente precisa variar, né? Porque quanto mais a gente varia, mais a gente amplia o nosso repertório de paladar, mais a gente amplia os nutrientes que a gente teve acesso. Então veja, o que mais? Quantas cores tem no seu prato? Quantas cores a gente viu que deveria ter no prato do bebê? Que mais? Você gosta de fígado? Eu aposto que muitas de vocês vão dizer eu amo fígado e muitas de vocês vão dizer odeio fígado. Porque realmente o fígado tem questões de amor e de ódio, né? Porque a gente tem muitas experiências com o fígado. Tem muitas que quando eram pequenas a mãe, a avó fazia comer na marra. Então veja, tudo que a gente era obrigado a comer na marra, a gente odeia hoje, não é assim? Né? Ou a gente nunca experimentou porque a gente sentiu um cheiro e não gostava do cheiro, mas nunca se permitiu sentir no paladar. Inclusive porque mais da metade, 50% das coisas que a gente come mais pelo visual e pelo cheiro do que propriamente pelo sabor que elas têm. Uau! Né? E, enfim, quantas vezes você experimentou esse fígado? Se você disse pra mim que não gosta. Porque realmente, lembra que a gente precisa se desafiar e em diferentes ocasiões a gente tentar experimentar, preparadas de diferentes formas, né? Então, se você comeu uma vez o fígado lá em 1910, tô brincando, mas, né, quando você tinha, sei lá, 10 anos e hoje você tem 20, que tal se permitir essa oportunidade de reexperimentar? E se naquela época você comeu em forma de bife, que tal dessa vez experimentar em forma de tirinhas, como eu ensino? É uma chance de gostar, né? E mesmo que você não goste, o seu bebê não sabe que você não gosta. E você precisa ofertar, tá? Então veja quantas oportunidades a gente tem com a chegada dessa criança na família. É realmente uma evolução em todos os sentidos a gente ter uma criança, né, na família. A gente cresce muito junto com eles, não é assim? Eu percebi que quando nasce um bebê, sim, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó, ok. Mas quando esse bebê faz 6 meses, geralmente costuma nascer uma cozinheira ou um cozinheiro, né? Por quê? Porque até essa criança chegar, a gente nunca tinha pensado nessas questões todas ali que a gente conversou. E quando ele chega, quando ele vai chegando ali aos 6 meses, a gente fica desesperado procurando os mapas, os GPS e as pessoas que sabem o caminho para nos ajudar nesse caminhar, né? Então, como é gostoso quando a gente aprende tudo isso, tem boas influências e consegue aplicar no nosso dia a dia ao invés de terceirizar.
né? Eu gostaria muito que você fosse essa pessoa que, mesmo não tendo habilidades, experiências ou não gostando muito, que você se permita pelo menos uma vez entrar nesse processo, entender, tentar fazer. Talvez você descubra uma outra paixão, uma outra terapia, porque mexer com cozinha é realmente apaixonante, é realmente terapêutico, né? Então vem com a gente, né? Vem com a gente nessa caminhada. Eu queria contar para vocês, não sei se vocês sabiam, mas que se com um dia, apenas um dia, você se organizar, você pegar, né, a tua rede de apoio para te ajudar, seja com compras, seja com cuidar da bebê, seja com, né, ajudar você ali efetivamente no preparo, mas um dia, só um dia, se você dedicar, você consegue preparar cerca de 3 meses. Viram 90 dias de nutrição com aqueles 5 elementos que a gente falou. É possível sim. Eu sei que você não tem tempo, mas se você se organizar um dia, você consegue. Um dia a cada 3 meses. Consegue. Posso garantir que consegue, porque toda mãe consegue, todo pai consegue, quando há boa vontade e quando, né, tem alguém que te apoie, você consegue. E nenhuma mãe está sozinha, tá? Eu tenho certeza que você vai encontrar o apoio que você precisa, tá? E eu quero ser um deles, inclusive, tá? Então essas imagens aqui são de algumas comidinhas que a gente preparou no curso que eu tenho de alimentação prática, Introdução Alimentar Prática, comidinha de verdade para bebê, que a gente faz em um dia, né? Inclusive esse curso você faz em um dia, se você quiser, se você se dedicar, e você consegue ter muita bagagem para fazer comida para a família toda, não só para o bebê. Veja, a gente pode fazer as marmitinhas da criança, sempre com as 5 cores. A gente consegue congelar nessas forminhas aqui os grupos alimentares, que também não fica uma quantidade muito grande que gere desperdício, o rendimento fica bom. A nossa organização, a nossa forma de guardar dentro do freezer, a gente acaba conseguindo dessa forma, né? Então, olha só, a gente vai conseguindo várias técnicas, vários truques, né? Que é aquilo que eu falei, né? Eu, enquanto profissional, enquanto mãe, eu já fucei os mapas, eu já fucei os GPS e aprendi a caminhar. Então agora eu queria caminhar contigo aí, queria que você me permitisse essa oportunidade de caminhar contigo, tá? Então eu quero te ajudar nesse processo, eu desenvolvi esse curso, eu já ajudei mais de 100 mães, mais de 100 famílias na introdução alimentar dos seus bebês. Eu tenho um retorno muito positivo, vou deixar agora alguns relatos, algumas fotos para que vocês conheçam um pouco desse trabalho. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou mãe da Carolina. Iniciamos a introdução alimentar aqui tem mais ou menos um mês, um pouco menos talvez. O curso da Lise foi essencial nesse momento de adaptação pra gente, pra Carolina também. Vou ser breve, mas enfim, só tenho coisas boas pra falar do curso da Lise. É um curso super prático, super rápido, para nós mamães que não temos tempo, né? Que os bebês demandam muito tempo da gente, então é super breve o curso, os capítulos são bem pequenos. E assim, abre a nossa cabeça para coisas que a gente nem imaginava que poderia fazer com tanta simplicidade e com tanta facilidade, assim, como a Liz ensina a gente fazer. Ela, durante os vídeos, passa um carinho, uma dedicação pra gente. Dá pra ver que ela gosta do que faz e faz com muito amor. E isso é o que mais importa. Então, fica aqui meu depoimento, muito obrigada a Lise e toda a ajuda que o curso dela nos deu nessa fase que é muito complicada. A gente imagina que vai ser de um jeito e é totalmente diferente, mas é isso, só tenho a agradecer. E o curso da Lise é ótimo, gente, façam. Vale muito a pena, vale a pena cada segundo. Beijo. Meu nome é Giovana, eu sou mãe do Luca, um bebê de 1 ano e 10 meses. O Luca se alimenta muito bem, come alimentos de todos os grupos e com certeza
A introdução alimentar dele foi uma das fases mais importantes da vida, não só dele, mas para nossa família. E a Lisiane vem com uma proposta muito legal no treinamento de papinhas. Ela nos proporcionou, além de uma alimentação saudável para toda a nossa família, de uma forma muito simples e muito prática para o dia a dia. Então, eu super recomendo o treinamento dela, é um treinamento para a vida. E eu só tenho a agradecer a Lisiane por ter participado dessa etapa da nossa família. Olá, eu sou a Karina, mãe do Giovanni. Eu vim falar sobre o curso que eu fiz com a Lisiane quando o Giovanni tinha 6 meses, que a gente começou a introdução alimentar. Eu fiz o curso presencial, foi muito importante porque ver fazer, sentir o cheiro, experimentar, degustar as comidas fez toda a diferença para mim, né? Principalmente o fígado, enfim, essas carnes que a gente às vezes tem uma restrição por um preconceito. E também a gente levou as marmitinhas, né, embora. Então, mas aí eu fiquei pensando também que um curso online que você pode rever as aulas e pode, de repente, alguma dúvida que ficou, algum procedimento que na hora você perdeu, enfim, eu fiz o curso com o meu bebê. Então, às vezes, acabava que eu tinha que dar uma atençãozinha para ele e perdi alguma informação, né? Então, eu vejo vantagem das duas formas. E eu uso até hoje, meu filho tem 1 ano e meio, então eu uso as dicas até hoje, a dica do feijão que eu uso para a família toda, não só para ele. E eu recomendo, muito bom. Ok, mas a gente já falou de tudo que pode oferecer para o bebê, que deve ser oferecido para o bebê. Mas o que não pode? Bom, vou contar para vocês e preciso de um pouco de compreensão, porque talvez você se choque um pouco com algumas coisas que eu vou dizer, né? Então, a primeira coisa que não pode é o açúcar. Aquele pozinho branco. Eu sei que ele veio da natureza, veio de uma planta, cana, mas quando o açúcar é assim branquinho, ele pouco tem de natureza, né? Porque foi polido dele, né? Aquele mesmo raciocínio que a gente usou para o arroz, né? Foi polido dele todas as fibras, as coisas boas que ele tinha. E mesmo que seja o mascavo, lembra que a gente conversou sobre o paladar ser sempre voltado para o adocicado em função de sermos mamíferos? Pois é. Então, quanto mais coisas doces e cheias de açúcar a gente ofereça para o bebê e até para a gente, mais o nosso paladar vai se agradar desse doce e desagradar dos outros sabores. Então, é uma recomendação do Ministério da Saúde, do Guia Alimentar para a população brasileira menor de 2 anos, lançado em 2019. Então, é uma informação super atual, foi lançado no final de 2019, tá? A gente não deve, nos 2 primeiros anos de vida da criança, na verdade, ofertar coisas com açúcar, tá? Para que as crianças conheçam o sabor das coisas como elas são. Mesmo que seja um açúcar saudável. Adoçante, então, nem pensar. Porque o açúcar, pelo menos, vem da natureza e já nos traz essa sensação que a gente pode, né, não saber depois o sabor do alimento de verdade. Então, imagine um adoçante. O adoçante é algo artificial, que reforça o sabor adocicado e ainda é artificial, né? Pior, ele ainda pode trazer algumas reações no nosso corpo, como o nosso pâncreas liberar insulina sem nem ter, né, a questão da glicose mesmo para ser absorvida. Então, realmente não é legal. Adoçante somente se o seu bebê ou se você, mamãe, papai, vovó, tiver diabetes. Quem não tem a doença do diabetes não deve consumir adoçante em nenhum momento, ok?
Que mais que a gente não pode ofertar para a criança nessa primeira infância, nesses primeiros 1000 dias? Ultraprocessados. O que é ultraprocessados? São produtos que a gente compra pronto, né? Então, biscoitos, iogurtes, salgadinhos, sorvetes, chocolates. Por quê? Porque eles têm 3 ou mais itens que a gente não teria na nossa prateleira de casa para preparar um biscoito, um iogurte. A gente consegue fazer em casa um biscoitinho, um bolo, um iogurte, tá? Mas se a gente compra pronto, a gente não tem só o leite, só a farinha, só os ingredientes que a gente usaria. A gente tem também conservantes, aromatizantes, aditivos infinitos que causam, além de causar, né, uma sobrecarga nos nossos órgãos, né, e o bebê mais ainda, porque ele ainda não tem toda essa habilidade de lidar com esses, né, itens que não correspondem à nossa natureza, né, eles ainda têm uma quantidade de açúcar, geralmente. Né? Então eles podem influenciar negativamente até no nosso paladar, porque eles vão ter, além do açúcar, muitos têm o glutamato monossódico, que é um aditivo rico no sabor umami, que é um outro sabor reconhecido pelas nossas papilas gustativas e que a gente sempre gosta, né? Como o açúcar, a gente sempre vai gostar do sabor umami. E aí, mais difícil vai ficando os azedos, os amargos, que são tão desafiadores para sempre, né? Então, o que mais que a gente não pode? Sucos. Sucos, mesmo sendo natural, mesmo sendo espremidinha a laranja, mesmo sendo batidinho o morango, enfim, a fruta que for. O único líquido que nós podemos ofertar no primeiro ano de vida da criança é a água e o leite, tá? O leite que ele toma, ou materno ou a fórmula, tá? Porque nem a água de coco, por exemplo, tem ali, a gente deve ofertar. Mesmo sendo naturais, eles vão ocupar a capacidade gástrica do bebê, limitando daí o consumo dos nutrientes, e eles vão ter muita frutose, que é um tipo de açúcar, mesmo sendo natural. E aí o que vai acontecer? A criança vai se agradar desse líquido adocicado e não vai se agradar quando for oferecida água pura. Então vai ficar, como muitos de nós hoje, aquela pessoa que não consegue tomar água pura. Sempre tem que ser a água em forma de suco, em forma de água de coco, em forma de alguma outra substância, né? E a gente deveria era comer a fruta. É claro que tomar água de coco de vez em quando é ótimo, mas não aqui nessa fase, tá? O Ministério da Saúde recomenda só depois de 1 ano, mas se a gente conseguir segurar até mais, até os 2, né, é melhor. Mas é claro que vai ter algum momento em que a criança vai ser exposta e a gente vai ofertar, não tem problema nenhum. O maior problema realmente são os ultraprocessados. E outro maior problema é o mel. Ué, mas mel não é natural, não tem até aquele ditado, né, de passar melzinho na chupeta do bebê, enfim. Então, o mel, ele é super saudável. Só que o mel para criança, além dele ser adocicado e também interferir nessa questão do açúcar, ele pode vir a estar contaminado com o Clostridium botulinum, que é uma bactériazinha que o organismo do bebê não ainda é capaz de se defender. Então, só depois de 2 anos o ideal, o mel, tá? Com 1 ano o bebê até já conseguiria se defender do Clostridium, mas ele ainda precisa não conhecer esse sabor tão doce para não interferir na relação dele com, né, os sabores, os paladares, certo? Então eu quero fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui. Tá? Por que não pode essas coisas? A gente viu, porque a gente tem dentro da gente adipócitos. O que são adipócitos? São células de gordura, né? Então veja, as células de gordura que a gente tem, elas podem ser pequenininhas como essa bolinha de sagu ou grandes como essa bolinha de ping-pong. Então assim, a gente tem 3 fases da vida em que a gente ganha essas bolinhas, esses adipócitos em número, né? A gente ganha células adiposas. Então, quais são essas fases? Vocês fazem ideia? Então, justamente são as fases aqui dos primeiros 1000 dias, mas também é a fase da adolescência, daquele estirão da adolescência, e também é a fase da gestação. Então, por isso que os 1000 dias
está englobado nisso, os 2 primeiros anos de vida da criança e a época da gestação. Então, a mulher, quando está gestante, e o bebê, quando está morando dentro da barriga da mãe, ele ganha número de células adiposas de acordo com o estilo de alimentação e o estilo de vida, né, que se vive nesse momento. Então, na gestação vai depender 100% da mamãe, né? Então, o que acontece? Se fica comendo um monte dessas coisas, né, que são ultraprocessadas, açucaradas, nananã, essas células vão inchando e vão ficando desse tamanho, né? Os adipócitos vão ficando grandes. E se tem uma alimentação equilibrada, claro, às vezes até come alguma coisa de doce, alguma coisa de ultraprocessado, mas também faz a sua caminhada, faz o seu exercício. Nas outras refeições, nos outros dias, procura equilibrar, não fazer muitos excessos. Então, as mesmas 4 células adiposas, quando a pessoa faz esse estilo de vida mais saudável, podem ser desse tamanho ou desse. Você entende como que funcionam os adipócitos? Então veja, que bebê você quer criar? Porque eles estão justamente numa fase onde eles estão ganhando esses adipócitos, tá? Então costuma ser assim, uma família como a família dessa bebezinha, que tem, ó, cuidado com a comida que vai me dar, família bem orientada por nutricionista. Então a família dessa criança, que é bem orientada, que tem profissionais ajudando, que né, aceita caminhar junto com a informação de qualidade, é uma criança que sim, vai ter essas células adiposas, mas elas vão ter qualidade. Tá? Então não vai fazer diferença aqui na questão do ganho de peso, não tende a ser aquela criança que vai viver num efeito sanfona, que vai viver em guerra eterna com a balança, porque vai ser uma criança que tem a sua essência com base na natureza, com base numa vida sustentável, tá? Já aquela família que de repente, olha só, cuidado com a comida que vai me dar. Família não orientada por nutricionista. O que vai acontecer com essa criança? Se a família não foi orientada, a família provavelmente não vai saber desses elementos. A família provavelmente um dia vai dar um biscoitinho de maisena, outro dia vai dar uma papinha industrializada, outro dia vai dar um mingau com engrossante lá, com uma farinha láctea, uma coisa assim. Gente, isso é ultraprocessado, né? Ou uma gelatina. Ah, mas gelatina é colágeno, é natural. É, mas você já leu o rótulo? Que mais que tem além de um colágeno, de um tutanozinho? Né? Tem um monte de aditivo, um monte de açúcar, de corante, conservante. Então, a mesma criança, né? Com a mesma carga genética, se ela é tratada com informação de qualidade, com esses princípios, ela pode ser assim ou assim, tá? Só vai depender de você. Lembra que eu falei que a saúde da sua criança só depende de você? Eu sei, lá na adolescência vai ser muito mais difícil de você interferir, porque é nesse momento que ela vai ganhar os adipócitos, e lá na adolescência, que é um outro momento. Então cuide agora, que é um momento que você pode interferir, porque de fato ela vai chegar na adolescência, claro, sofrendo algumas interferências diferentes, mas com a base que você criou, que a sua família desenvolveu para ela, ok? Então vamos pensar nisso e vamos tentar investir, né, na saúde das crianças. A gente vê, né, muitas mães com o maior carinho do mundo, com o maior amor do mundo, investindo no melhor enxoval, no carrinho importado, nas roupinhas mais lindas, né? É tudo muito lindo, que bom se você pode ter isso, mas pense que investir em formação de qualidade, investir em saúde, é um investimento que vai ter um retorno muito maior. Hoje você investe nesse conhecimento, investe um pouco do seu tempo preparando, sim, as comidinhas, descascando, planejando, mas amanhã você ganha anos de vida, o seu bebê ganha anos de vida com qualidade, sem depender de um medicamento, sem depender, né, de muitas coisas aí que a nossa geração, infelizmente, hoje em dia sofre, né, sem depender desse vício por ficar tendo que comer esse tipo de coisas. É muito mais difícil a gente se libertar com a nossa idade do que a gente
começar certo, não é? Então, ó, não sou eu que estou inventando tudo isso não, tá? Tudo isso tá referenciado aqui nesse guia alimentar para a população brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2019. Não sou eu que disse que o suquinho não pode, enfim, né? E os industrializados. É claro que eu já imaginava isso enquanto nutricionista, e que bom que hoje existe esse documento para nortear esse trabalho e para a gente ter empoderamento de verdade dessa informação, né? E poder mandar para todas as mães. Se você não conhece esse material, só pedir no Google ou manda um WhatsApp para mim que eu mando para você, tá? Outras referências que eu uso muito, que embasou esse meu trabalho, foram o material da Rita Lobo. Ela tem um livro, Comida de Bebê, que é muito legal, que eu trouxe muitas receitas, muitas dicas dela para esse meu curso, para esse meu projeto. E principalmente os livros de receitas de família. Esses são boas referências. Vamos continuar a manter a tradição das famílias. Não tem problema nenhum de vez em quando comer um bolinho. É claro que não assim, com a idade desses bebês, né? Não nos primeiros 1000 dias. É claro que ali com 1 ano e pouquinho eles já vão começar a pedir algumas coisas. E aí a gente acaba cedendo, não tem problema. Mas não vai ser a base, né? O dia a dia da alimentação. Mas enfim, use as receitas, use as pessoas da sua família que tem aquela receita tradicional, né? Aprenda a fazer, permita que essa criança crescendo um pouquinho, aprenda a preparar. Vai ser um prazer para todos vocês e vai preservar muito da cultura da família de vocês também, né? Tá. Mas meu bebê já fez 1 ano, né? A gente falou o que não pode ali até 1 ano e tal. O que vai mudar quando o bebê faz 1 ano? Ah, muda uma coisa importante, que é a questão dos laticínios, tá? A partir de 1 ano não vai ser só o leite a fonte de cálcio desse bebê, de produtos à base de leite, né? Já pode entrar um queijo de boa qualidade, um iogurte de boa qualidade. Você já pode trocar a fórmula infantil pelo leite puro. É claro que você vai tentar escolher aquele que não tem conservantes, tá? Não tem aditivos, tá? Vai ter a orientação também da equipe de nutrição e de pediatria que te acompanha, tá? Mas veja a diferença, tá? São laticínios de qualidade, não laticínios. Ó, quanto mais colorido, mais conservantes, aditivos, tá? Então eu não tô falando de um petit suisse, né, cheio de corante, aromatizante. Eu tô falando de um iogurte natural que você pode fazer com kefir, ou que você compra um natural, bate com fruta, se você quiser, tá? Então são essas coisas que vão mudar. Apenas isso vai mudar quando o bebê faz 1 ano. Precisa mudar muita coisa, aquelas outras que a gente comentou em relação a açúcar, em relação ao ultraprocessado, açúcar, mel? Não precisa, pode se manter aquilo. É claro que agora a criança já vai saber pedir algumas coisas e vai ficar difícil a gente negar. Então, se naquele dia a família pediu uma pizza, a criança já tem quase 2 anos, você não vai conseguir negar, ela vai comer com você, ok? Mas no dia a dia você vai tentar fazer daquela forma mais saudável, tá? Quando completa 2 anos, muda muito o paladar da criança? Aqui são imagens da minha filha no aniversário de 1 ano dela. E no aniversário de 2 a gente fez até a festa dos primeiros 1000 dias. Porque assim, quando a gente torna uma festa um momento feliz, comer comida saudável, comida de verdade, para eles é natural. Então, muda muito? Muda se você achar que só porque agora fez 2 anos você pode dar à vontade os biscoitos, os salgadinhos, os refrigerantes. Muda se você pensar que vai ter que mudar, né? Mas eu tenho certeza que com tudo isso ao longo dos 1000 primeiros dias do seu bebê, você vai pensar diferente, você vai incorporar hábitos diferentes e vai ser realmente uma exceção esses alimentos que não são alimentos, tá? Aqui eu queria falar para vocês um pouquinho da educação alimentar, né? Que o objetivo realmente da gente ensinar a criança a comer saudável não é que ela só coma frutas, só coma legumes. Não, muito pelo contrário. O objetivo é que, mesmo em uma festa, por exemplo, de aniversário, com uma mesa cheia de doces, ela coma sim o doce, mas ela também escolha uma fruta, né? Que isso seja natural, que não precise ser nada forçado.
Então é esse o objetivo, da gente educar as nossas crianças nesses 1000 primeiros dias, para que elas não tenham uma saúde que fique comprometida para o resto da vida delas e para que elas tenham uma correta educação alimentar e com isso influencie todo o contexto em que elas vivem. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Eu queria dizer para vocês que eu adoro girassóis, não tenho nenhum florido nesse momento, mas eu trouxe para vocês um que eu plantei há 2 semanas e já está dessa forma. Essa é a semente do girassol, né? Então, veja como é rápido para ele florir. Ele só precisa de um pouquinho de terra, de pouquinha água, nem precisa regar todos os dias. E o girassol tem a particularidade, né, de quando nasce aquela flor linda, aquela flor grande, ela sempre se volta para onde tem a luz, né, para onde tem o sol. Que a gente seja girassol na vida dessas crianças, que a gente possa sempre levá-los para o lado da luz, né? Porque já tem um mundo muito cruel aí fora, querendo levar para o caminho diferente. Então, que a gente possa ser essa luz, que a gente possa conduzir bem as nossas crianças para que o nosso mundo seja sustentável, né? Tenha uma vida longa, uma vida feliz, uma vida plena, tá? A saúde de toda a sua família e principalmente do seu bebê depende de você aí, né? Nesses primeiros 1000 dias e eu gostaria muito de fazer parte, tá? Muito prazer, muito obrigada pela tua atenção. Eu quero deixar aqui o contato do Alimentalize, o Instagram é @alimenta_lise. Em breve você vai poder acessar o site Alimentalize, www.alimentalize.com.br e é só nos procurar nas redes sociais, inclusive no link da bio aí do Instagram, Alimenta_lise, você encontra o link para entrar num grupo gratuito, onde nós conversamos gratuitamente, eu sano todas as dúvidas, as mães conversam muito, somos quase 200 mães atualmente, né, conversando sobre introdução alimentar prática. Nada de mimimi, é isso que a gente conversou aqui, tem que ser assim e de que jeito que a gente pode conquistar tudo isso, tá? E mais do que isso, tem também um curso, tá? Ele vai ter na plataforma Hotmart, você vai poder acessar, você vai poder adquirir esse benefício, né? Você vai investir na saúde da sua família. Entra no meu Insta, entra no grupo do WhatsApp, que lá você tem todas as informações, você conhece o link, conhece melhor desse projeto, tá? E tenho uma novidade. As 3 primeiras mamães que adquirirem esse curso vão receber um bodyzinho, né? Do bebê, que a família é bem orientada por nutricionista, ok? E quem adquirir esse curso até o final aí do mês também vai ganhar esse babador de brinde, ou pode escolher o babador ou o copinho bem legal que a gente falou de 50 ml para ajudar a sua família nesse processo da introdução alimentar. Vem com a gente? Saúde para vocês! Um grande abraço, alimentalize-se!